O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito obrigado a vocês. Então, é isso. 40 anos de idade, 23 anos de comércio, muita experiência aí para trazer para vocês, para atender seus clientes com maestria e vender dinheiro é o nosso negócio. Então, nós somos mineiros, né? Eu e Lília veio de Tuiutaba, Triângulo Mineiro. Tem 3 anos e meio que a gente está aqui em Araçatuba. Obrigado, Araçatuba, porque o acolhimento que vocês nos deram foi fantástico. Sou apaixonado, araçatubense. Comprei meu primeiro imóvel da Eliane. Então, assim, chegamos com plano A, sem plano B, porque a gente enxergou aqui muita prosperidade e um jeitinho de ser muito semelhante ao de Minas Gerais. Então, o araçatubense ele tem uma característica muito semelhante com o mineiro ali do Triângulo. Então, me identifiquei muito com a cidade, com vocês, e tenho muita gratidão por fazer parte aí de várias empresas aqui. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Espero que seja um momento bem construtivo para todos nós. E vamos iniciar. Então, o que é a Prime? A Prime é o banco nas imobiliárias. A gente veio com a proposta de ser a presença de banco dentro do negócio imobiliário. Porque existe um buraco enorme entre as instituições bancárias e o dia a dia do corretor. As garagens de carro é bem servida há muitos anos. Vocês observam nas concessionárias, nas garagens de veículos, aí já tem os agentes financeiros dos bancos há anos, né? Aquele pessoal representando Bradesco, BV, o Pan-Americano. Essa presença de banco nas garagens de veículo é forte. Então, a gente veio trazer esse mesmo modelo, esse mesmo conceito para as imobiliárias. Então, é ser o agente financeiro dentro da imobiliária de vocês. Essa é a nossa proposta. É facilitar esse processo de trazer a solução financeira para que vocês possam fazer mais vendas e vendas mais rápidas. Então, essa é a nossa proposta. Vou citar alguns diferenciais competitivos, só para vocês entenderem um pouco, para quem não conhece o nosso negócio. Tá? O primeiro diferencial é aqui. Nós não somos correspondentes, somos uma assessoria. Então, isso muda bastante, porque o correspondente ele tem um olhar mais burocrata, mais analítico e muito voltado para documento. O assessor não, o assessor é comercial. O nosso foco é vender. A responsabilidade da análise de crédito é do banco. Nós não somos analistas. E a gente tem muita clareza disso. Nosso negócio é venda. Então, a Prime ela trabalha sendo mais um vendedor dentro do seu negócio. Então, você tem apetite para fechar a venda, tem necessidade de fechar aquele negócio, nós vamos com foco comercial. Buscando viabilizar o dinheiro para aquele momento ali. Então, é bem diferente do correspondente. Quem trabalha conosco já sabe que a gente pede o mínimo possível de documento no início da conversa. A gente só pede documento se o banco solicitar. Caso não solicite, já aconteceu inúmeras aprovações de crédito sem nenhum documento de renda. Isso é normal. Conhecimento aprofundado das políticas internas. A Prime é uma empresa multibancos. É a única plataforma com 10 bancos conveniados. Então, a gente tem uma imensidão de instituições ali financeiras para trazer a solução para a venda. Então, a gente foca muito em conhecer cada banco desse para identificar o perfil do seu cliente e levar ele no lugar certo. Isso nos traz um maior nível de aprovação e de assertividade. Porque conhecendo bem o que o banco aceita, você já leva aquele determinado perfil para o banco certo. O cliente certo na instituição certa, sem perder tempo. Um outro diferencial competitivo nosso é a esteira expressa. Mercado financeiro é resultado, é dinheiro.
Não sei se alguém de vocês aqui já trabalhou em banco. É meta, é dinheiro, é volume. Então, você tem que entregar resultado. Então, assim, a Prime está presente em 158 cidades pelo país e entrega muito resultado para o banco. Então, a gente tem uma esteira expressa dentro da instituição. Só com o Bradesco, são 300 milhões de reais por mês de operações. Então, assim, temos um certo privilégio. É uma esteira diferenciada de processo, pelo volume que a gente alcançou. E uma ampla rede, né? 158 cidades que a gente está presente. Então, isso ajuda muito na nossa atuação aqui na ponta, no dia a dia. Esse intercâmbio, às vezes, de enviar um contrato para assinar em outra cidade, enfim, isso facilita muito. Então, vamos lá. Eu não vim aqui para isso, mas a gente tinha que iniciar apresentando um modelo de negócio, que é importante. E o meu objetivo hoje aqui é falar das várias ferramentas, as várias formas de trazer o dinheiro para a mesa de negociação. O que a gente tem disponível hoje e como que está o cenário de cada produto. Porque vários produtos que eu vou mostrar aqui, vocês já conhecem há muito tempo e dominam. Mas eu vou trazer uma atualização de como que está o fomento desses produtos, o uso deles e qual que é a perspectiva que nós temos aí para os próximos meses. Tá? Isso é importante para vocês. Eu acho que vai ser até motivador vocês terem conhecimento de alguns números do mercado. Então, vamos lá. O primeiro, né, que é o campeão aí, o mais barato, que é o Minha Casa Minha Vida. Então, vamos lá. É importante a gente contextualizar o que é cada produto. Então, Minha Casa Minha Vida, um programa social e de onde que vem um fundo? FGTS. Todo produto financeiro, ele tem que ter um funding para sustentar ele. Então, é importante a gente saber de onde que vem o dinheiro para vocês terem noção de custo, para não comparar de forma injusta um produto com o outro. Então, assim, por que o Minha Casa Minha Vida consegue oferecer taxas a partir de 4,25%, 4,5%, 5% ao ano? Porque o dinheiro vem do FGTS, o FGTS remunera muito pouco ao trabalhador. Esse é o fundamento. Então, tem sustentação. Existe um volume robusto com um custo baixo. Por isso, ele chega ali na ponta com um juro tão baixo. Então, a gente não pode confundir que, poxa, a Caixa é mais barata do que o Santander. Por enquanto, só a Caixa tem o Minha Casa Minha Vida. Foi autorizado bancos privados, cooperativas e fintechs a vender esse produto aqui. Já está tudo pronto para isso acontecer, só que ainda os bancos não disponibilizaram esse produto. Existe um tempo, né, entre a legalização de um produto ser trabalhado em todos os bancos e a formatação disso internamente pela equipe jurídica, né, pela equipe econômica dos bancos, então isso leva um tempo até chegar no mercado. Mas é muito provável que a gente vai ver futuramente um Sicoob trabalhando com Minha Casa Minha Vida, um Nubank trabalhando com Minha Casa Minha Vida. Isso já está autorizado em todos os trâmites. Tá? O Conselho Diretor do FGTS já autorizou, está tudo pronto para isso. Então, isso é uma notícia extremamente positiva, porque você vai ter mais agentes financeiros operando com o produto e concorrência saudável. Então, assim, hoje a Caixa está extremamente sobrecarregada, porque ela não opera só esse programa. Ela opera vários outros programas do governo, então isso faz com que o atendimento aqui na ponta fique razoável. Então, vamos lá. Aqui, quem puder pegar, pega, porque não tem dinheiro mais barato no país. Não existe. Não tem consórcio, não tem nada que bate nisso aqui. 5% ao ano, nem produtor rural pega para custeio. Custeio rural hoje está na casa de 8%, 9% ao ano.
o Pronamp, que é subsidiado. Então, assim, o dinheiro mais barato do país hoje está aqui. Mas o programa tem seu foco, que é o trabalhador brasileiro. Quem que banca? O FGTS é o sujeito que está com CLT. É o trabalhador. Então, o foco prioritário de atendimento é o trabalhador. Então, autônomo vai bem aqui? Difícil, hein? É possível, mas é quase impossível. Está bem desafiador passar uma renda informal no programa social. Por quê? Está faltando dinheiro? Não. A demanda que está alta demais. Absurdamente alta. E aí não tem uma capacidade operacional no momento de atender todos. Então, assim, é mais voltado para um trabalhador formal. Fazer gambiarra aqui, não aconselho. Eles estão caçando pelo em ovo. O foco hoje do programa é eliminar processo, que está aprovado. Eu vi um caso esses dias, que o sujeito passou em todas as etapas, e na hora de emitir o contrato, descobriram que ele tinha uma conta no Santander Van Gogh. E aí, cancelaram o contrato dele. Você não precisa de dinheiro do governo, porque você não é um baixa renda. Você tem uma conta Van Gogh. Olha o nível. Como que descobriu? Mas, enfim, é nesse nível, tá? De investigação, então. Então, assim, é mais voltado para a formalidade. Renda informal aqui, não tenta forçar muita barra, não gera muita expectativa, que vai ser bem desafiador. Nesse momento. Pode ser que em outro momento seja diferente. Tá? Então, é o dinheiro mais barato do mercado. E como que está o produto? Primeiro semestre, crescimento de 75% nas liberações. O ano passado, que já foi um ano que cresceu bastante o volume de liberações, fechou em 98 bilhões. Esse ano estima-se que chegue em 120 bilhões. E vai faltar. Com a verba de 120 bilhões, ainda vai ficar muito cliente sem atender. A demanda está maior do que esse patamar aqui. Está incrível. Então, esse é o cenário de hoje. A decisão tomada recentemente de adequar o faixa 3, que é rendas acima de 4.700 por mês, para 50% de financiamento no imóvel usado, é uma decisão que a gente pode ver como ruim, mas ela tem um fundo positivo, que é o volume. A demanda está muito alta, por isso teve que restringir. Sim, esse 50%, sim. Tá, isso para imóvel usado. Então vai os 80%, 70%, tá nessa média. Então, pessoal, está muito aquecido. A questão de ter baixado o LTV, né, o percentual de financiamento para rendas mais altas, foi em função da demanda. Tá? Não é que está faltando dinheiro, nossa, o que está acontecendo com a Caixa? Não, está tudo certo. A demanda elevada forçou o banco a restringir mais. Vamos lá. Antes de fechar o FGTS, alguma pergunta, alguma consideração, hein? Podemos seguir, então? Tá. Uma outra fonte abundante que a gente tem, que é o SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Aqui nós estamos num cenário mais positivo, porque a gente tem uma ampla concorrência. Quem é do mercado imobiliário, vocês devem ter observado que de 2017 para cá, o que tem aparecido aí de bancos ofertando o produto
que antes era monopolizado praticamente, né? Era Caixa e Banco Brasil atuando nesse segmento. Agora nós temos aí Banco Inter, Bradesco, Itaú, Santander, com um apetite muito elevado para o produto. Então, aqui no SBPE, o que a gente tem atualmente de cenário? Um cenário extremamente positivo. Por quê? Porque nós tivemos ali, entre novembro de 2022 até julho de 2023, uma retração dos bancos na concessão de crédito. Então, eles fecharam o funil de aprovação, estava mais desafiador aprovar, e isso acabou provocando um acúmulo de capital. E banco tem que pôr esse dinheiro para fora, tem que emprestar, eles vivem disso, os bancão brasileiros. Então, nós estamos num momento em que a maioria das instituições, Bradesco, Itaú, Santander, Banco Inter, está com um apetite elevado para negócio, está com muita tecnologia em relação à leitura de renda. Então, nesse cenário aqui de SBPE, nós temos a possibilidade de atender o informal. Aquele sujeito que é dono de um caminhão, está dirigindo a carreta 9 eixos dele, tem lá seus 25 mil de renda líquida. Um dono de carreta 9 eixos hoje tem isso, de renda. Então, documento zero, nunca fez o imposto de renda. Tem como trabalhar com um sujeito desse? Sim, ele tem dinheiro. Ele tem a renda. Não dá para inventar a renda. Mas quem tem, formas de demonstrar essa renda existem inúmeras quando se trata de SBPE. Por que inúmeras? Porque nós temos vários bancos atuando, cada um com a política interna própria, não é padrão. Essa política de leitura de renda, cada banco tem a sua. Tem banco que aceita extrato, tem banco que faz leitura automática das nossas informações e já tem aquilo nos birô todinho. Tem banco com a tecnologia tão avançada que tem renda pré-analisada de pessoas que não são correntistas. Eu já provei Itaú aqui no automático para vocês, no telefone. Já? Cliente seu. Tinha documento de renda? Tinha. Cliente estrangeiro, que às vezes não tem comprovação de renda nenhuma no Brasil. Nós já passamos cliente assim. Japão, né? Aprovou na tela. Como? Esse é o mundo de hoje. Isso é ingenuidade? Olha o resultado do Itaú. Isso é tecnologia. A informação hoje está disponível aí. Se o cliente autorizou esse compartilhamento, o banco vai ter. Então é simples. Está muito tecnológico. Então aqui nós temos um cenário de mais possibilidades de aprovação. Tá? E de onde que vem um recurso? Poupança. Por isso que é SBPE. Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, poxa, aqui está na casa dos 9,5% a 11,5% ao ano de juro na ponta. A média de 10,49% entre um banco e outro. Esse é o custo do SBPE hoje. Tá. Quanto que o banco está captando esse recurso? 8%. Poupança remunera mais ou menos 8% nos dias atuais. Então, o banco pegou a 8, 8,5%, está emprestando a 10,5%. A conta fecha, é sustentável, tem muito dinheiro em poupança. Estamos na faixa aí dos 750 bi, 760 bi de poupança hoje. E aqui, a previsão é emprestar esse ano 180 bilhões. Olha as notícias. Está pequenininho aqui, mas desde abril, crescendo sem parar. Março, crescimento. Abril, crescimento. Fatulecimento, né? Cebolinha. Maio, crescimento.
Vou fazer um crescimento. Então, ó, junho, crescimento. Julho também. Então, mês 8 começa a bater recorde. Enfim, mês 7, né? Aqui a notícia é do mês 8, mas está falando de julho. E agosto também, novo recorde. Então, de abril para cá, as entregas de recursos, as emissões de contrato em SBPE, está voando. Até o momento, nós estamos com 17% de crescimento acumulado. Araçatuba, só a Prime cresceu 28% nesse primeiro semestre. Então, a gente deve encerrar o ano na casa dos 25%, às vezes até 30% de crescimento no produto a nível Brasil. É impressionante. Então, dinheiro não falta, não. Vocês estão vendo na prática. Tem muito. Vamos lá. E aí, esse produto, SBPE, se todos os bancos estão pegando da própria poupança, a poupança ela é padrão, a remuneração dela. A poupança do Bradesco, a poupança da Caixa, do Banco Brasil, do Sicoob, o patamar é o mesmo, poupança. Se o custo é o mesmo, vai ter grandes diferenças de um banco para o outro? Não tem jeito. O custo é semelhante, então o produto na ponta ele vai chegar com um custo também semelhante. Não pode dar grandes diferenças. Quando você tem uma simulação de financiamento dando uma diferença muito grande de parcela de um banco para o outro, você pode desconfiar que tem alguma coisa diferente ali. Ou é o valor financiado, prazo, ou produtos também. Tem bancos que trabalham com taxa bonificada, né? A tabela de amortização, price e saque. Então, na price, as parcelas se mantêm no mesmo patamar durante todo o financiamento, então começa mais baixo. Quando você pega uma saque, ela começa mais alta e vai caindo. Então, assim, tem que ficar esperto ali com as entrelinhas, com os detalhes. Porque não tem como dar muita diferença, não, porque o custo é o mesmo. Eu até peguei uma simulação aqui de 2 bancos. Um banco privado e um banco público. Um financiamento de R$400 mil. Aqui está começando com a parcela de 4.433, não, 33 me persegue, ponto 38. E aqui, 400 mil de financiamento, o mesmo prazo, a parcela inicial está 4.337,93. Ô, 3, hein? Então, R$100 de diferença de um banco para o outro. Poxa, mas isso vai dar uma diferença enorme no final. Aí, beleza. É interessante isso. O banco que está oferecendo a parcela mais barata, no início, R$100 mais barato, o somatório de parcelas ficou em 1.212.000. O banco que está com a parcela mais alta inicialmente, está pequenininho aqui, 1.198.000. O final, praticamente a mesma coisa. E o banco que está com a parcela mais alta no início está dando um valor total de encargos menor. Você entende que a diferença no final de um banco para o outro é quase nada. Então, o que é uma palavra que a gente usa muito dentro da Prime? Quando o cliente pergunta, qual que é o melhor banco hoje? É o que aprova. É o que aprova. É o que vai trazer o dinheiro mais rápido. É o que está favorável para aquele cliente. Simples. Esse é o formato que a gente sugere. Porque o custo é semelhante, não está lesando ninguém. Então, o melhor é o que vai aprovar. O melhor é o que quer atender de forma mais dinâmica, mais rápida aquele cliente. Então, não desprezem clientes. Tá? Chegou o Zé do espetinho, chegou o João do caminhão, qualquer perfil profissional, o sujeito está ativo profissionalmente, ou está ganhando pensão do namorado, a namorada traz.
A gente vê cada caso impressionante. Certo? O que é renda para um é para outro. Às vezes o cliente certo está no banco errado. Alguma consideração, alguma pergunta em relação a esse produto? Podemos passar? Então vamos lá. A Lília está fazendo uma consideração interessante aqui, para que haja uma comparação justa. O banco público muitas vezes é confundido como mais barato. Mas por quê? Porque só ele tem o recurso do FGTS. Os bancos privados ainda não estão acessando o FGTS para ofertar financiamento através do Minha Casa Minha Vida. Então, quando vocês receberem simulações das instituições, observem se é programa social ou se é o SBPE, para que tenha uma comparação justa. E observe o perfil do cliente. Se é autônomo, renda zero de comprovação, vai ser mais fácil aprovar ele no SBPE, tá? Nesse momento. Pode ser que lá na frente mude. O SBPE, o valor de entrada, oscila muito, 10, 20%. O padrão é 20%, aí você tem Bradesco e Itaú ofertando até 10%. Então, são 90% de financiamento, em alguns casos. Mais alguma pergunta? Boa pergunta. A Cláudia está falando aqui sobre como é que está o PJ. É possível financiar através da pessoa jurídica, porém, a gente tem ali algumas diferenças. O que são? Taxa de juros um pouco mais elevada. Então, assim, a média é 10,49, no SBPE, 10, 9,5. Quando você vai para comercial, você vai ter ali 11,99, 12... Opa! Então, vai ter de 11,99 a 12,2 ao ano na PJ. Então, assim, a taxa de juros na PJ, ela é um pouquinho mais elevada, o prazo de financiamento ele é mais curto, a PJ não acessa os 35 anos de prazo, é no máximo 20 anos de prazo, e você tem a questão do IOF na operação. Na pessoa física, para você comprar um imóvel, uma aquisição residencial, não se paga IOF. Na PJ, uma aquisição residencial, você paga IOF. Certo? Então, o comercial é possível. Só não é tão vantajoso. Muito obrigado. Então, o financiamento na PJ é possível, só que não é tão vantajoso quanto na pessoa física. Na pessoa física existem mais benefícios. E, muitas das vezes, eu vou fazer um adendo aqui importante. Eu já tive vários clientes que, às vezes, não aprovou na pessoa física. Não, vamos fazer na PJ, tal. Não vai ser diferente, pessoal. A PJ, quem responde por ela são os proprietários. Então, está tudo interligado. Se a pessoa não está favorável na pessoa física, dificilmente vai aprovar na PJ. Porque, na análise de crédito, você tem ali aqueles vínculos todos verificados. Então, a PJ tem uma persona representando ela. Então, não quer dizer que não aprovou na PF, vamos fazer na PJ. Não seria tão otimista, não. Porque acaba tendo ligação. Sua pergunta é excelente. Muito boa. Muito boa, muito boa, muito boa. Sensacional. A melhor. Vamos lá. Aprovação. Quando que ela é definitiva? Na emissão do contrato. Depois que emitiu, sim.
Quando emite? Depois que aprova o imóvel, primeiro, aprova o proponente, que é o nosso comprador. Depois, aprova o imóvel. E depois, aprova os proprietários do imóvel, que é a análise jurídica. Então, assim, depois que passa por essas fases e o contrato é emitido, aí você está tranquilo. Por quê? O que acontece? Às vezes, poxa, aprovou o comprador, o proponente. Aprovou o imóvel e aprovou os proprietários. Mas no meio do caminho o cara foi lá na Jeep e comprou um Commander, financiou 200 mil. O endividamento dele, que estava num determinado patamar, agora é outro. E lá na AJ, na análise jurídica, antes de emitir o contrato de financiamento, todos os bancos eles voltam e dão uma espiadinha no comprador. Vamos ver se esse cara não mudou. Não. Depois que emite o contrato, acabou-se todo o trâmite de análise. E ali, na maioria dos bancos, você pega esses bancões, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Banco Inter, esses bancos, o contrato de financiamento tem força de escritura pública. Então, nós tivemos alguns problemas pontuais em banco público, agora no início do ano, no final do ano passado, né, que estava demorando a pagar os proprietários. Mas isso foi um descontrole de fluxo de caixa. Isso eu nunca vi acontecer isso em banco privado. Tá? O que pode acontecer, em alguns casos, que demora mais para pagar, depois que o contrato volta do registro, é um pane em sistema. Mas, poxa, se tiver um erro aí, é 10 dias para pagar. O que for acima disso já começa a ser um atraso. O cartório tem um prazo dele, né? Cada cartório ali, em cada tempo, tem esse prazo variando. Mas aqui na região, uns 15 dias, né? Então, foi muito boa a sua pergunta, porque sempre que eu falo pré-aprovado, o cliente está pré-aprovado. Às vezes o corretor, não, mas não está aprovado, poxa, então como é que eu vou fazer o contrato de compra e venda? É porque, assim, mesmo tendo aquela aprovação, enquanto não emitir, o banco pode declinar do negócio. Se o banco mudar a política de forma drástica, sim, ele pode declinar do negócio, no meio do caminho. Isso é possível. É incomum? É incomum, mas é possível. Então, assim, gente, segurança mesmo, aprovação, é contrato emitido. Aí a coisa já entrou num patamar totalmente previsível. Antes disso, é um pouco arriscado. Essa questão de dar entrada logo no início, tem que pontuar tudo isso, que é delicado. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta. Havia uma questão no Supremo Tribunal Federal sobre contrato fiduciário, né? E, no caso, a Suprema Corte decidiu que o contrato fiduciário, sim, tem validade legal e tal. O que se esperava? Com essa aprovação, porque quando você fecha um contrato com um banco, automaticamente esse imóvel é alienado ao banco, correto ou não? Então, eu queria saber o seguinte, por que hoje existe tanta burocracia, sendo que já existe a legalização do contrato fiduciário, já virou jurisprudência, é algo... E por que no Brasil não se trabalha com um sistema tipo de hipoteca, tipo nos Estados Unidos, de financiamento imobiliário? Certo. O instrumento mais utilizado hoje é a alienação fiduciária. Ela sofreu uma modernização agora, ela não, a hipoteca modernizou, na verdade. Porque naquele aspecto da hipoteca, a gente tinha uma dificuldade na retomada dos imóveis, muito grande. Foi por isso que esse instrumento, hipoteca, ele se tornou defasado no país, por causa da dificuldade tremenda de se retomar o imóvel quando você tinha inadimplência. A alienação fiduciária ela é um instrumento mais moderno, acho que ela é de 93.
93, 94, e ela começou a ser utilizada em uma escala maior ali em 2004, 2006, e agora tomou conta, né? Praticamente todos os bancos é alienação fiduciária. E aí nós tivemos o Marco Legal das Garantias recentemente, né, que foi sancionado pelo presidente no ano passado, que traz uma modernização tremenda. Nós podíamos até, em algum momento, debater sobre o Marco Legal das Garantias, porque vai trazer muito dinheiro para o mercado, essa modernização dos instrumentos jurídicos de financiamento. Então, assim, a retomada hoje ela é mais fácil. Alienação fiduciária, depois de poucos dias de atraso, já é recomendado começar a cobrança, porque os bancos estavam demorando demais a cobrar. Isso era um problema também, porque quando você fica muito tempo sem executar, vai gerando multa, juro, multa, juro, multa, juro. Isso beneficia quem? Às vezes beneficia mais a instituição do que o devedor. Então, assim, o Banco Central hoje tem apertado para que essas retomadas sejam mais rápidas, para que o consumidor seja o mínimo lesado, o menos lesado possível. A alienação fiduciária consegue a retomada extrajudicial. Não precisa entrar na justiça. O carro está mais difícil. O carro ele ficou fora do marco legal, eles tiraram ele. Na verdade, ele estava no marco, aí o presidente não sancionou com o carro, ele tirou o carro. Mas o resto foi. Imóvel está no marco legal das garantias. Mas quando você tem uma maior disponibilidade na retomada dos bens, você tem mais dinheiro no mercado. Isso é bom para todos nós. Quando você endurece, você não consegue retomar, não vai ter gente com apetite para emprestar. Então, assim, a modernização desse instrumento trouxe mais dinheiro. Gente, olha para trás. Vai no Google e veja o volume de liberações de financiamentos SBPE. Pega aí de 2000 para cá. Pega 20 anos, 24 anos de histórico. Vocês vão ver que a gente estava lá no patamar de 30, 40 bi de SBPE por ano. 30, 40, 50 bi quando emprestava muito. Poxa, sair disso para chegar a 205 bi em 2021 não é à toa. É modernização. Sem falar que o mundo está numa crise imobiliária e o Brasil está ao inverso. Então, sim, quando você facilita, você está ajudando o consumidor, porque se você retoma rápido, ele vai pegar um troco no imóvel. Se demorar demais, não vai pegar nada e vai ficar devendo, por conta de multa e juro que foi acumulado. Então, esse é um debate interessante, eu acho que a gente deve ter um momento desse aqui, para falar de marco legal das garantias, para entender o que isso vai trazer para nós de dinheiro daqui a pouco. Porque se até o momento nós estamos nisso, depois que a gente tiver esses instrumentos mais fortalecidos no mercado, é muito mais dinheiro que vai vir. Então, tem uma perspectiva positiva. Foi bom sua colocação. Queria perguntar se tem algum cenário que pessoa jurídica tem algum favorecimento, algum produto para a pessoa jurídica que seja mais favorável. Eu sou fã de imóvel comercial, gosto. Tem rentabilidade, entrega uma valorização constante. Você tira pouco dinheiro do bolso, porque você não tem que reformar, quem reforma é quem está lá dentro, geralmente. Então, assim, é interessante. Mas só que o volume de negócios no comercial é muito pequeno, perto do residencial. Se vocês pegarem um número, a diferença é gigantesca. Então, assim, o que eu não posso afirmar, mas o que eu imagino? Que o sistema financeiro enxerga pouca liquidez. Se vende tão pouco, eu ainda não quero participar disso. Eu não sei qual que é a visão, não posso afirmar, mas eu acredito que é estatístico. Mas o apetite que os bancos têm para imóvel comercial é muito pequeno.
Tem a característica de investidor, mas a gente observa na ponta do dinheiro que o apetite é baixíssimo. Eu imagino que, às vezes, seja por conta de liquidez. Embora eu tenha uma visão diferente do produto. Eu adoro. Mas um imóvel de 1 pega no mínimo 6, 5, 6, às vezes até 8, mas o apetite é baixo, tá? O percentual de venda é muito baixo. Então, assim, não sei se vai mudar esse cenário mais para frente, mas o que eu posso te falar atualmente é que tem pouco produto para isso. Não são todos os bancos que fazem imóvel comercial. Nós vamos ter hoje Itaú, Santander, Bradesco faz imóvel comercial dentro de galeria, e vamos ter instituições de consórcio entrando mais forte em imóvel comercial. 60% de financiamento, em alguns casos, até 70%. Mais alguma pergunta? Tá bom de pergunta, turma, hein? Podemos passar? Então, vamos lá. Um outro produto que está na moda, que tem 4 anos que está crescendo demais, está estourado, é consórcio. É uma solução para tudo? Não. Então, assim, cada produto financeiro é desenhado por um objetivo diferente. Então, o consórcio. De onde que vem o recurso? Do próprio bolso da gente. É um grupo de pessoas que se unem com um objetivo em comum. Bora, galera, vamos juntar dinheiro aqui todo mês e sortear um amigo para a gente comprar um imóvel juntos. É uma invenção brasileira. É uma invenção brasileira o consórcio, e ele é um produto bem interessante. Ele pode ter algumas soluções aí que eu vou trazer para vocês, bem interessantes. Eu acho que vai salvar nosso futuro, viu? Vou falar daqui a pouco. A previsão dele é de salvamento nosso. Foi bom você falar disso. Veja bem, por que o consórcio pode salvar a gente no futuro? Se cada dia o brasileiro está mais informado, mais educado financeiramente, o que vai ser o futuro da poupança? Então, quem vai colocar dinheiro ali, se estiver muito bem informado? Então, assim, a poupança, na medida que a população foi evoluindo financeiramente, em conhecimento, ela tende a ficar escassa, porque não faz muito sentido. O cara coloca num tesouro direto ali e vai ter um rendimento melhor. Mas essa é a realidade. Então, assim, perspectiva muito positiva para a poupança, nós não temos. Às vezes, sim, de estagnação, no melhor dos cenários, em se manter nesse patamar, aumentar um pouquinho, só que a nossa demanda por crédito ela é muito maior do que a capacidade de evolução do produto. Então, um consórcio lá na frente, ele pode ser o jeitinho brasileiro de nos salvar, porque nós não estamos tendo perspectiva de Selic baixa. Então, se você não tem um custo de dinheiro baixo, você não vai ter fontes de financiamentos acessíveis para comprar imóvel. E aqui é um produto interessante. A gente tem que ficar atento nele. Então, vamos lá. O funding. O que sustenta esse produto? Nós mesmos. Um grupo de pessoas colocando dinheiro num fundo e uma administradora no meio ali, fazendo os sorteios, administrando os recursos e os lances. Tá. É um produto de planejamento. Isso tem que ficar muito claro. É um excelente produto de planejamento. Um produto de investimento também, porque carta contemplada vale grana. Tem companhias hoje te garantindo 20% se a sua carta for contemplada, de ágio, na hora. Então, em alguns aspectos, pode ser visto como investimento, mas é um produto de planejamento. É um produto para atender o comprador que está ali querendo um imóvel para a semana que vem?
Não é adequado. Não é adequado. O custo dele é mais baixo do que o financiamento imobiliário? Depende. Boa. Depende. Não é. Porque consórcios imobiliários corrigem ano a ano pelo INCC. Aí, se a gente pegar o INCC dos últimos 10 anos fechados, que foi 2013 a 2023, nós tivemos uma média ali de 7,99 ao ano. Mas a taxa de administração chegou a 10, chegou a 9. Eu entendo um pouco de consórcio, porque eu trabalhei dentro de uma administradora de consórcio, né? Por exemplo, o cara tira uma moto hoje. O cara tira uma moto hoje, né? É contemplado. O cara vai tirar essa moto. Só que ele está num grupo de 5 anos, 6 anos. O que acontece? Ele vai tirar a moto dele, vai ter uma desvalorização hoje. Quando ele chegar no final do consórcio, ele está pagando uma moto zero, né, com a taxa equivalente a uma moto zero, e mais a depreciação do bem dele. E aí a parcela vai corrigindo ano a ano, né? Quando é veículos, é pelo preço de tabela do veículo ou pelo IPCA, ou misto dos dois, uma média dos dois. Na imobiliária, a maioria das companhias usa o INCC como referência de correção anual de parcelas. Então, é um produto que encanta, às vezes, no início. Poxa, no financiamento deu, vamos lá, vamos pegar R$1 milhão. Financiando, vai dar 11 mil de parcela na saque. Aí você pega um consórcio, poxa, 6 mil de parcela, mas está muito sedutor. Mas é porque o consórcio está começando no zero. O que você vai ter daqui para frente são correções anuais. E no financiamento, a parcela começa mais alta e depois ela vai caindo. Mas, na hora que você compara esses produtos num bloco de 10, 20 anos, você vai ver que eles estão muito próximos um do outro. Então, não tem milagre. Tem que ficar muito atento. Não é solução para tudo. Então, compra de imóvel residencial rápido, financiamento. Agora o cara quer comprar um galpão industrial, quer comprar uma chácara em uma área rural. Faz financiamento imobiliário para galpão industrial? Não. E para chácara que está numa área rural? Também não. Ainda não. Então, aí o consórcio pode entrar para resolver esses pontos. Na maioria das vezes, a parte documental ela é mais lenta do que a de um financiamento imobiliário. Tá? As BPOs de consórcio ainda não estão num nível tão estruturado quanto as de financiamento. Então, sim, na maioria das companhias, há uma lentidão e uma burocracia maior na hora de subir a pasta para o banco. Na hora de você ter isso processando até o final ali do pagamento. Costuma ser mais burocrático. Então, assim, o cara não foi aprovado no financiamento, vai ser aprovado num consórcio? Existe análise de crédito. Todo produto financeiro tem análise de crédito. Aí volta lá nos termos de cada companhia. Tem companhia que aceita melhor a informalidade, tem companhia que não aceita. Aí vai do conhecimento do produto que cada um tem para poder trazer a solução. Então, assim, é um produto fantástico, mas não é solução para tudo. Então, vocês não vão ver a gente oferecendo esse produto aí para um sujeito que chega lá para comprar um imóvel de vocês agora. Nós vamos tentar entregar a solução mais rápida, que é o financiamento. No dia a dia, com as imobiliárias, a gente indica consórcio para resolver questões que o financiamento não conseguiu, que seria um imóvel rural, um galpão industrial, que nós não temos linha de financiamento para esses produtos. Aí a gente resolve com a carta contemplada. Tem essa carta contemplada aqui que você vai dar esse aporte financeiro e vai ter acesso a esse recurso. Vamos entrar? Então, é uma forma de resolver para quem quer usar recurso de bancos, né? Tem alguns segmentos de imóveis que o banco não financia.
E aí a gente entra com um consórcio, que algumas companhias são mais flexíveis em relação a isso. Principalmente na modalidade rural e industrial. Alguma dúvida, um comentário sobre o produto consórcio? Não tem melhor ou pior, são objetivos diferentes, entregas diferentes. Mercado. Nós estávamos falando da poupança aqui, né? Poxa, chega um momento que a poupança está escassa e o dinheiro vai vir de onde? Vai vir do mercado. Quando o dinheiro vem do mercado, o que vocês podem esperar? Produto, juro mais alto. Porque o funding vai ser o quê? Captação externa de dinheiro, investidor. Então, eles vão ter que pagar acima da Selic, ou no mínimo a Selic. Então, se a Selic está 10,75 hoje, um dinheiro de mercado, você vai pegar ele a 15%, 18% ao ano, com garantia. Sem garantia, é um dinheiro mais caro. Então, o que é um exemplo de produto de mercado? Vocês já ouviram falar desse termo home equity? Está sendo muito popularizado, que é um empréstimo pessoal com um imóvel em garantia. É, por aí. Então, o que é esse produto? O que ele pode resolver dentro do imobiliário? Sendo que o sujeito está adquirindo um imóvel, que é muito melhor ele fazer um financiamento de aquisição, em vez de colocar um imóvel próprio que ele tem em garantia. Mas vamos num caso bem extremo aqui. Vamos supor que o sujeito precisa comprar o imóvel do lado, o vizinho. É um comércio, o vizinho, o comerciante está precisando expandir e tem um terreno do lado disponível. Só que, nesse momento, o comerciante teve uma discussão com o fornecedor num lote de mercadoria e está com o nome em protesto. E aí? Como é que aprova financiamento de aquisição para um sujeito que está com o nome em protesto? Muito difícil. Agora, o empréstimo pessoal com imóvel em garantia, também muito difícil, mas só que tem um banco, ainda, daqui a pouco mais, que faz empréstimo pessoal com imóvel em garantia para negativados. Poxa, então o cara tem lá a casa dele de 1 milhão, ele está com o nome protestado em função de uma conta de 200 mil, e esse determinado banco, que nós conhecemos, que é o Galeria Bank, ele vai liberar ali 300, 400 mil para aquele sujeito. E nós vamos seguir com a venda que o sujeito chegou lá na imobiliária para comprar, que é o terreno do lado. Sem usar o terreno do lado, nós vamos usar o patrimônio que o cara tem para conceder um crédito para ele de uma forma mais ágil e prática. Exatamente. Então, assim, é uma outra forma de resolver problemas. Dependendo do ponto de vista, pode ser. Mas, sim, nós, como empresa de crédito, nós estamos focados ali em trazer alguma solução para o negócio. Então, gente, demais. Demais. Então, isso aqui está sendo muito usado para recomposição de dívida, enfim, os objetivos são infinitos. Mas é um produto que está disponível na prateleira e que, para algumas situações, a gente pode usar ele. Aquele imóvel que não dá financiamento de jeito nenhum, mas o cara quer ele. E quer comprar com dinheiro de banco. Poxa, então vamos usar um imóvel que ele já tem, colocar esse imóvel em garantia e seguir com a venda. Então, é um outro instrumento, é um outro produto que a gente tem para trazer dinheiro para a mesa. Tá? Aí tem com imóvel e tem com carro também, viu? Automóvel. Então, tem auto equity e home equity. É acima da Selic. Você vai ter ali, em alguns casos, de 13% ao ano, 13,5%, chegando a 22% ao ano, nessa faixa. Vamos falar de 13,5% a 22% ao ano. A maioria dos bancos ofertando a 18% ao ano.
O que a gente citou, que empresta para negativados, na casa de 19 ao ano. Não é uma aberração. Para o nosso país, é um juro dentro da normalidade. Certo? Para pagar? 240 meses, até 20 anos de prazo nesse produto. Aí vai da instituição. Por exemplo, esse banco que empresta para negativados com imóvel em garantia, o foco dele já não está tanto no proponente, está mais no imóvel. É um banco voltado para o imóvel. Se o imóvel tiver uma característica dentro do que eles gostam no banco, eles vão se atentar muito pouco para a renda do sujeito. Tá? Agora, os bancões tradicionais, Bradesco, Itaú, Santander, aí não. Aí já é voltado para a capacidade de pagamento, para o proponente. Aí eles vão olhar bastante essa questão da capacidade do sujeito pagar. Está começando a nascer bancos com visões diferentes. Porque os bancões, prioritariamente, eles querem o dinheiro de volta no caixa. Eles não querem o imóvel. O foco é o sujeito pagar em dia as prestações. Então, eles vão observar muito a capacidade de pagamento. Então, está começando a nascer banco que está com a visão diferente. Não, eu quero o imóvel. O que me interessa mais é o imóvel. Não sei. Mas é visão diferente. Mas, sim, está começando um movimento diferente. Concorrência é lindo, gente. É maravilhoso. Ter opção, ter ampla concorrência, ter liberdade para trabalhar, isso é um paraíso. Mais perguntas aí? Algum comentário? Eu já atendi clientes que estavam buscando recurso para terminar de pagar a faculdade do filho. Nesse produto aqui, que é o Home Equity. Porque, assim, eu não conheço o financiamento estudantil. Quanto que está a taxa hoje? Mas não é das mais baixas, não. Você lembra quando que era financiamento estudantil? Banco privado. Sem participação do governo. Uns 3% ao mês? 2 e pouco? É um financiamento estudantil. Não conheço o produto, tá? Estou pegando... A Lília já trabalhou em banco, então ela tinha essa referência aí de um tempo atrás. Mas vai ser de 2% a 6% ao mês. Aquele financiamento estudantil que não tem participação do governo. Que não é o FIES. O FIES é outra história. Entendeu? Aí poderia ser uma solução melhor pegar um home equity, com certeza. Ó, vamos lá. Eu vou entrar num aspecto aqui. Sim. Isso é uma tendência ou não? É e não é ao mesmo tempo, porque, vamos lá, existe uma dificuldade por parte das construtoras muito grande de captar dinheiro. Se você pegar o nível de inadimplência de PJ desse segmento, é altíssimo. É muito elevado, infelizmente. Então, assim, quando você tem um nível de inadimplência alta num determinado setor, eles vão ter dificuldade de captar dinheiro. Então, é uma tendência, mas quem tem apetite? Isso não está fácil, não. Construtora captar recurso hoje está bem desafiador, muito desafiador. Construtora pequena, média. Vamos falar das gigantes, pegar uma Cirela, um MRV, aí já é outra história. Mas as pequenas e médias é desafiador. Você não tem muita disponibilidade de dinheiro para isso, não. Existe o instrumento. Tem as securitizadoras, né, que entram nesse negócio, mas é bem limitado. Não é moleza. Mas tende a crescer, tá? Não, às vezes, para financiar pós-entrega, mas até entrega de chave. Pós-entrega, eu não vejo isso acontecendo agora em função desse nível ainda alto de inadimplência do setor. Então, o apetite se torna pequeno. É difícil de aprovar. Tá bom o papo aí, pessoal. Mais algum comentário, uma pergunta? Podemos encerrar, então? Cumprir o horário? Então, pessoal, gratidão pela presença de vocês. Tem muitos amigos, muitos colegas aqui. E para quem não utiliza o nosso serviço, não se comunica ainda conosco,
sintam-se convidados, tá? Participe. Sim, com certeza. Sim, está na nossa área de concessão. Então, a gente pode atender, sim. Sim. Ó, quem quiser mandar um oi no WhatsApp, tá? Mira a câmera aí. Esse QR Code já vai direto para o link de comunicação comigo. Tá? Vai ser um prazer imenso poder atender os seus clientes, atender as demandas de vocês. E contem conosco. Estou extremamente grato aí com a presença de todos. Estou muito feliz mesmo de ver vocês aqui. E sempre que tiver a oportunidade da gente estar aqui nessa casa maravilhosa, batendo um papo com os colegas, será de uma grande satisfação estar aqui. Obrigado, boa noite.